Graças e paz, irmãos. Amém? Boa noite. Queridos, nós acabamos de sair do segundo lockdown. Para quem não sabe, lockdown, quer dizer, todo mundo sabe, lockdown vem do inglês. E a palavra lock significa trancar. E quando você coloca o down, significa que você vai trancar tudo. Lockdown, trancar tudo. Então, trancafiar mesmo. E esse recado é para nós, para quem está assistindo, independentemente de sendo crente da nossa igreja ou não. E o fato de nós sairmos do segundo lockdown, que o segundo por 3 semanas, não significa que nós estamos livres para sair vivendo a nossa vida como nós vivíamos antes dos lockdowns. Então, se você não quer que o vírus continue se espalhando, tenha consciência da sua família, da família dos outros, porque senão não vai adiantar de nada e daqui a 2, 3 meses vai ter o terceiro lockdown e talvez mais prolongado. Então, igreja, para nós é uma vitória nós podermos estar aqui com 30% da nossa membresia, creio eu, segundo o edital que saiu do prefeito. E para nós, o lockdown, ou o confinamento, não é o tempo da gente jogar videogame, ou o tempo da gente assistir besteira na TV, ou no YouTube. A gente tem sim que distrair, mas principalmente esse tempo que nós tivemos foi o tempo da gente pensar na nossa fé, pensar como está a nossa vida de oração, como está a nossa vida de estudo da palavra, como está a nossa vida devocional. E a pergunta que eu deixo a nós é se nós conseguimos sair do segundo lockdown com a vida melhor do que nós entramos. Vocês entendem? E estava conversando ali com o irmão Alexandre, eu perguntei, irmão Alexandre, o que é que você está lendo, irmão Alexandre? Aí ele falou, pastor Adriano, eu estou lendo o livro de Daniel e estou lendo um material paralelo, de cunho doutrinário, de cunho teológico. E isso me faz lembrar, irmão Alexandre, que o povo de Israel passou 70 anos trancado na Babilônia. 70 anos por castigo de Deus. Não estou querendo dizer que Deus está nos trancando por causa disso, não. Estou só fazendo um paralelo. E aí eu pergunto, meu Deus, será que eles voltaram melhores? Porque parte deles voltaram para Jerusalém, para construir o templo de novo. E alguns voltaram com o coração voltados para Deus, literalmente, e outros não. E nós, irmãos, eu só posso responder por mim, pela minha família, não posso responder por vocês. Vocês voltaram melhores dessas 3 semanas de confinamento? Ou vocês acham que vocês têm que sair por aí, e enfim, eu não peguei vírus, ninguém da minha família ainda não morreu, ninguém da minha família ainda não pegou, então pronto, acabou-se. Não, irmãos, pela graça de Deus, nós não perdemos nenhum irmão dos arrolados aqui da nossa igreja, nenhum. Nas outras igrejas batistas, os pastores perderam 3, 4. Até o presente momento, Deus tem sido gracioso conosco. E graças a Deus, ninguém da minha família se foi, mas eu temo pela minha mãe, temo pelo meu pai, pelos meus 2 avós que estão na casa dos 80. E eu, graças a Deus, tive contato bem próximo com pessoas que passaram muito ruins do Covid em hospital. E eu fui ajudar sabendo que eu ia pegar, sabendo que eu ia me dar mal. Já passaram-se meses, já passaram-se várias semanas e graças a Deus, nenhum sintoma eu apresentei. Mas não é por causa disso que eu vou me relaxar. Confesso que há 1 ano atrás, eu não estava com esse pensamento que eu tenho hoje. Mas a gente amadurece, a gente aprende, a gente vê o que está acontecendo no Brasil e no mundo. E eu não quero perder nenhum de vocês, não quero perder nenhum da minha família. Então vamos fazer a nossa parte. Amém? Glória a Deus.
Quanto a isso, irmãos, o evangelho não pode parar de ser pregado. Nós não devemos parar de aprender sobre Deus. Se você não sabe o que a Bíblia fala sobre o Covid, como a Bíblia trata tragédias, como é que Deus, sendo Deus, Ele está no controle de tudo. Algumas pessoas vão dizer, não, Deus é um Deus ruim, Deus é um Deus mau, porque Ele deixa o Covid assolar a humanidade. De fato, irmãos, Deus, Ele deixa o Covid assolar a humanidade, mas não é pelo fato dele ser um Deus ruim, é pelo fato dele ser um Deus justo. Irmãos, se fosse pela justiça de Deus, fora a misericórdia de Deus, nenhum de nós estaria vivo. Se não fosse, irmãos, pela misericórdia de Deus, nem Noé sobreviveria ao dilúvio e a sua família. E depois que Noé saiu da arca com a sua família, alguns séculos depois, o que aconteceu? Tudo voltou do mesmo jeito. Vocês estão me entendendo? Deus é justo, Deus é maravilhoso. Deus, Ele sabe o que Ele está fazendo com o Covid. E nós devemos fazer a nossa parte. Nós não devemos ser tolos nem bobos. Devemos dar graças a Deus porque temos sido poupados. Mas nós não devemos refrescar. Amém? Por nós, pelos outros. E, inclusive por aqueles que não pensam como nós. Que não têm pudor nenhum. Que uma hora dessa estão nas praias, estão bebendo, estão... enfim, fazendo o que tem que fazer, de forma explícita ou de forma escondida. Aleluia. Então, antes de começar o sermão, eu gostaria de dizer isso para vocês. Aleluia. Queridos, abram suas Bíblias no 53º capítulo de Isaías, Isaías 53. Isaías 53, irmãos. Em nome de Jesus. Hoje, pela manhã, a gente trouxe a segunda mensagem, ou melhor, a segunda lição, a segunda parte da lição sobre o ser nascido de novo. E eu acredito que essa mensagem de hoje, ela complementa e ela vai um pouquinho mais fundo da obra de Cristo, salvadora. Amém? Pela parte da manhã nós falamos sobre o que é ser nascido de novo, o que é regeneração, o que é aceitar Jesus, qual a implicação disso, como é que a gente dá evidências da nossa salvação. Amém? E foi muito edificante também ouvir vocês respondendo as perguntas. Foi muito legal. Infelizmente, o Matheus não ganhou a caixa de chocolates. Mário. Não tinha no papel, ele ficou muito feliz. Mas não era uma caixa de chocolate, era uma pergunta. Quem sabe na próxima vez, né? E queridos, nós vamos falar do capítulo 53 de Isaías. São 12 versículos, é o capítulo inteiro. E o tema da nossa mensagem é o sofrimento do Messias. O sofrimento do Messias. Queridos, vocês não têm ideia de o quão poderoso é essa palavra Messias. Quantas implicações ela traz e quantos tesouros se escondem atrás dessa palavra. Messias significa simplesmente o Evangelho, significa simplesmente a obra de Cristo, tudo que Ele fez por nós, pela glória dEle, por Ele, pelo Pai. Messias. E Isaías 53 vai falar sobre isso. Queridos, eu sinceramente, pastor Nizete, não sei se vai dar de terminar esse sermão todo hoje, porque o texto é muito rico em detalhes. Eu já li esse texto várias vezes, porém, a palavra de Deus se renova, a palavra de Deus é maravilhosa. E eu acredito que cada versículo seria um sermão. Mas a gente vai tentar dar o nosso melhor. E em nome de Jesus, que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Isaías 53, o primeiro versículo, diz o seguinte: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele,
e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Irmãos, que texto espetacular. Espetacular, espetacular, sinceramente, espetacular. Isso aqui parece um texto do Novo Testamento. Esse texto aqui é uma narrativa, como eu estava falando ali na frente, narrativas são bem mais fáceis de explicar e de pregar do que profecia, do que parábola, do que outros gêneros que tem na Bíblia. Então, é fácil de entender porque um versículo vai explicando o outro. Antes da gente mergulhar, eu quero dar uma pequena introdução de Isaías para você. Isaías, irmãos, é espetacular. Isaías tem 66 capítulos. Qual é o livro que nós baseamos a nossa fé que tem 66 livros? Qual é? A Bíblia. Um dos princípios batistas é a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia tem 66 livros. Isaías tem 66 capítulos. Queridos, quantos livros tem o Antigo Testamento? 39. E o Novo Testamento? 27. Em síntese, a história do Antigo Testamento é basicamente Deus chamando seu povo, elegendo seu povo, e o povo se rebelando contra Deus. E Deus vem e aplica seu juízo. Interessante, irmãos, os primeiros 39 capítulos de Isaías, Isaías traz uma mensagem de julgamento para as nações e para o povo de Israel. E os 27 livros da nossa Bíblia é o Novo Testamento, que é a chegada de Jesus, o Messias, a história da igreja, cumprimento da redenção, o Apocalipse, a revelação, onde tudo vai terminar em um novo céu e uma nova terra. Por incrível que pareça, irmãos, os 27 últimos capítulos de Isaías são mensagens de redenção, mensagem de esperança e de fé. Inclusive tem um capítulo em Isaías que fala de um novo céu e de uma nova terra no final
do livro de Isaías. Para você ler Isaías, 66 capítulos, você vai demorar talvez 1, 2, 3 semanas. Se você quiser de fato degustar Isaías, você vai ler um pouquinho, vai demorar um mês. E você vai ver tudo isso daí e muito mais que eu estou falando para vocês. Isso é espetacular, irmãos. Antigo Testamento, 39 livros. Novo Testamento, 27 livros. Isaías, 39 capítulos de admoestação, de disciplina de Deus, e 27 capítulos de esperança, de benevolência. Isso é fantástico. Irmãos, o autor de Isaías é o próprio Isaías. Para quem não sabe, Isaías é um excelente nome. Significa o Senhor é a salvação. Significa Isaías. E por incrível que pareça, como eu disse, esse texto parece um texto do Novo Testamento, mas ele foi falado há 700 anos antes do nascimento daquele de que ele fala. 700 anos antes do nascimento de Jesus. Isso é uma profecia tremenda. Irmãos, para a gente entender melhor, esse Isaías, ele profetizou durante o reinado de 4 reis. Eu, em outras ocasiões, falei um pouco de alguns reis de Israel e de Judá. E ele profetizou, irmãos, no reinado do rei Uzias, o filho dele, Jotão, o filho dele, Acás, e o que é mais conhecido talvez por vocês é o rei Ezequias. Todos eles são descendentes de Davi e todos eles estão em Judá, reinando em Judá. Para você entender melhor o que está acontecendo na época de Isaías, você precisa ler 2 Reis, do capítulo 15 até o capítulo 20, vai contar a história desses 4 reis. E você também precisa ler o 2º livro das Crônicas, do capítulo 26 até o capítulo 32, e aí você vai estar familiarizado com o que está acontecendo. Irmão, você sabe por que eu digo isso? Porque geralmente, quando eu trago um sermão, eu falo de quem escreveu, de o que está acontecendo, de por que ele escreveu. Sinceramente, irmãos, quando a gente está na faculdade, os professores chegam assim para a gente e dizem, olha, vocês têm que ler o autor falando de tal, o autor falando de tal. Prepare uma resenha do que o autor falando de tal fala sobre isso, e pega 2, 3, 5 autores, e você vai discutir o posicionamento do autor desse livro com os outros. É assim que eles avaliam a gente. Quando você está na escola, querido, vai passar literatura. Legal, vai passar o romantismo. Primeira geração do romantismo, segunda geração do romantismo, terceira geração do romantismo. Quem foi Castro Alves? Em que período ele escreveu? Por que ele escreveu? Os nossos professores fazem a gente estudar tudo isso daí para saber o que está acontecendo. E vocês sabem qual é o livro que a gente mais negligencia, que a gente não estuda, a gente só lê um salmo, ou a gente só lê um versículo, e tem pessoas até que tem caixinha de bênção, caixinha de versículo, tira um versículo e lê, é esse que Deus quer falar comigo. Sabe qual é esse livro que a gente não estuda? É a Bíblia. A Bíblia. Então, eu encorajo vocês, irmãos, assim, sinceramente, a não ficarem com o que eu estou falando aqui, a vocês pesquisarem, a vocês descobrirem e se apaixonarem, se afundarem na palavra de Deus. Se afundarem na palavra de Deus. Você precisa ler 2 Reis, de 15 a 20, 2 Crônicas, de 26 a 32, para você entender melhor. Eu vou dar um resumo do resumo aqui para vocês. O primeiro rei que Isaías ele profetizou foi o rei Uzias. Uzias, descendente de Davi. Ele foi um rei bom, ele ficou leproso, diz a Bíblia. E o filho dele, Jotão, governava no lugar dele. Ele ficou isolado e ele dava ordens para Jotão, e Jotão governava. Ele reinou por 52 anos. Muito longo reinado. Depois ele morreu, foi enterrado. Jotão, filho dele, assumiu de fato e de direito o trono, porque ele já governava. Ele foi um bom rei. Infelizmente, ele reinou apenas 16 anos. Mas foi um bom rei. O terceiro rei foi o rei Acás, que é filho de Jotão. Acás, ele foi um péssimo, terrível, abominável rei. Só para vocês terem uma ideia, ele queimou o seu próprio filho aos ídolos. Ele queimou. Se vocês pesquisarem na internet, no YouTube,
os povos de Canaã, eles tinham essas práticas. Eles pegavam os filhos e queimavam os filhos em adoração a Deus. Eles queimavam. E esse rei, ele queimou seu próprio filho, ele queimou um descendente de Davi aos deuses. E ele pagou por isso. Ele serviu ao rei da Assíria e ele se deu muito mal. E o quarto rei, queridos, foi um rei que não seguiu a trajetória do seu pai. E não necessariamente, se o pai for terrível, se o pai não quiser seguir Deus, o filho ou a filha, ele vai ter a oportunidade de fazer a sua escolha. E esse rei, que foi o rei Ezequias, ele viu isso e ele disse: eu não vou seguir o exemplo de meu pai, Acaz, eu vou seguir o exemplo do meu ancestral, Davi. E diz a Bíblia que ele foi um rei excelente. Ele teve uma guerra contra o rei da Síria, ele foi livrado por Deus. Deus, de forma sobrenatural, exterminou o exército assírio. Ele ficou doente mortalmente, e o profeta Isaías profetizou para ele, dizendo que ele ia morrer. E pelo fato dele ter se arrependido, deve ter clamado a Deus, Deus falou: você ainda vai viver 15 anos. Basicamente foi isso, irmãos. Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias. Apesar de ter sido um rei excelente, Ezequias, ele reinou por 15 anos apenas. Não, ele viveu mais 15 anos, na realidade, desculpa. Queridos, quando você lê os heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, pela fé Sansão, pela fé Abraão, metade do capítulo 11 são os heróis da fé que nós queremos imitar, nós queremos ser esses heróis da fé e tal, homens que foram abençoados, Davi, Abraão, Isaac, Jacó e tal. Na metade do capítulo 11 de Hebreus, tem aqueles heróis da fé que ninguém quer seguir, que são aqueles que foram cerrados pelo meio, são aqueles que foram jogados na cova do leão, todos eles foram heróis da fé. E os estudiosos acreditam que foi Isaías que foi cerrado no meio, pelo filho de Ezequias, o terrível rei Manassés. 2 Crônicas, capítulo 33. Queridos, outra coisa interessante sobre os profetas. A grande maioria dos profetas do Antigo Testamento não teve um final glorioso, como Elias, que foi arrebatado por uma carruagem. Então, quando alguém te diz assim, você é um profeta de Deus, ou eu sou um profeta das nações, geralmente os profetas morreram, cerrados, foram jogados em cisternas, foram levados para a Babilônia. Aconteceu muitas coisas ruins com os profetas de Deus. E por causa disso que eles foram tidos como heróis da fé. Ainda, irmãos, antes de pular para o texto, eu quero dizer para vocês que também Isaías, ele era colega de ministério, sabe de quem? Eu quero dizer contemporâneo do profeta Oséias, que casou com uma prostituta, que Deus pediu para ele casar com uma prostituta, para ele sofrer na pele o que é ser apaixonado por Israel, o que é ter Israel como sua esposa, como Deus tinha, e Israel se prostituir com os outros deuses. Ele foi amigo de Oséias e de Miqueias também, o grande profeta. Então, os profetas menores, os maiores, você precisa ler Reis e Crônicas para você entender o que está acontecendo na época deles, e você vai entender com muito mais clareza, e você vai se apaixonar ainda mais pelo Antigo Testamento. E aí você vai entender melhor o Novo Testamento. Outra curiosidade sobre Isaías, queridos, que Isaías, ele é o segundo livro que fala mais do Messias, do rei, do ungido, que é o que a gente vai tratar hoje à noite. Ele só perde para o livro dos Salmos. O livro dos Salmos fala muito do Messias. Por exemplo, quando Jesus, ele clamou na cruz, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Você lê o Salmo 22, começa assim. Quando você lê que tiraram sorte e rasgaram as vestes de Jesus, está nos Salmos. Muita coisa sobre a vida de Jesus, Davi falou, Asaf falou, Moisés falou. Muitas pessoas escreveram os Salmos e falaram, queridos. O Antigo Testamento, irmãos, está cheio de profecias sobre o Messias. Agora, irmãos, a pergunta que não quer calar é: o que é o Messias?
Por que o pastor Adriano está tão empolgado? É tão interessante? O que isso vai acrescentar na minha vida? Irmãos, para você que não sabe, Messias significa ungido. Ungido, literalmente é ungido. Ungido. Existem pessoas que acreditam em óleo ungido. Você já ouviu falar de água molhada ou fogo quente? Essa água está molhada, né? Não existe água molhada, irmão. A água por si só já é molhada. Da mesma maneira, não existe óleo ungido. Porque o óleo é o material que unge. Como é que você vai derramar óleo em cima do óleo para ungir o óleo? Vocês entenderam? Messias significa ungido. O irmão Alexandre, ele já explicou isso aqui. Ele disse que no Antigo Testamento eram ungidos profetas, reis e sacerdotes. Profetas, reis e sacerdotes. Você é um profeta? Você é um rei? Você é um sacerdote? No Novo Testamento as pessoas ungiam para curar. Entendeu? E aí vem isso que o óleo pode curar, mas na realidade não é o óleo que cura, é Deus que cura. Se Deus quiser, Ele pode usar um médico, pode usar um remédio, pode agir de forma sobrenatural. Vocês estão entendendo? Então, ungido vem do hebraico, Messias, ungido. Só que esse Messias, que as profecias dizem, não é qualquer ungido, não é qualquer rei, não é qualquer profeta, não é qualquer sacerdote. É toda a esperança do mundo inteiro, irmãos. É simplesmente isso. Vocês estão entendendo? Sabe como é o nome de Jesus? É Jesus Cristo. O sobrenome de Jesus não é Cristo. É porque Cristo significa ungido, no grego. Messias, no hebraico. Cristo, no grego. Jesus, o ungido. Jesus, o grande profeta. Jesus, o grande sacerdote. Jesus, o grande rei. Só Jesus tem esses três ofícios, irmãos. Profeta, sacerdote e rei. De que isso me acrescenta na minha vida? O que é o Messias, irmãos? Ele era ungido, ele era o Cristo, ele era descendente de Davi. Tinha que ter linhagem de Davi. Agora você entende por que o primeiro capítulo de Mateus é fulano gerou, ciclano gerou, fulano gerou, ciclano gerou, fulano gerou, ciclano gerou, fulano gerou, ciclano. Irmãos, a gente passa essa parte. Um judeu que se converte, queridos, quando ele olha aquilo, ele chora, ele diz aleluia, aleluia, Jesus é o Messias, aleluia, ele chora, um monte de nome que eu não entendo nada, mas Jesus é de Davi, e eu li em Isaías que ele é de Davi, eu li em Jeremias que ele é de Davi, Davi falou que ele veria de Davi, então Jesus é de Davi, ele dá glória a Deus, e você não entende nada, para nós não faz sentido, para eles faz. Ele é descendente de Davi. E esse Messias, esse rei, esse sacerdote, esse profeta, queridos, ele teria um reino eterno, um reino de justiça, um reino de paz, um reino de prosperidade, um reino de equidade. Ele vai acertar as contas com o mundo. Isaías falou, um menino vos nasceu, e sobre os seus ombros está o reino, e ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. De que ele está falando, irmãos? Do Messias. Do Messias. Outra coisa, irmãos, que isso reflete a nós, que nós não somos judeus, é que o Messias, esse profeta, esse sacerdote, esse rei, esse ungido, ele alcançaria os gentios. Irmãos, eu não sabia disso, eu soube recentemente, pelo fato de pesquisar e de ouvir da boca dos judeus. Vocês sabem como os judeus falam para as pessoas que não são judeus, ainda hoje? Gentil. Para eles, quem não é judeu, é gentil. Só que isso, irmãos, não tem uma conotação muito boa, porque judeu, para eles, significa povo de Deus, e gentil significa povo que não é de Deus. E o Messias, ele veio ou viria para alcançar os gentios. Dê glória a Deus que você foi alcançado por Jesus, amém? E eu também dou glória a Deus. Antes de mergulhar, irmãos,
quero só explicar para vocês, irmãos, o que os judeus de hoje, eles pensam sobre o Messias e por que eles rejeitam Jesus. Eles rejeitam Jesus. Alguns judeus, se você for ler Isaías 53, sabe o que eles vão dizer para vocês? Eu não gosto do Novo Testamento. O Novo Testamento é um livro amaldiçoado. Jesus é o pior perseguidor de cristãos. Aí você chega para ele, mas eu não estou lendo o Novo Testamento. Eu estou lendo o Antigo Testamento. Eu assisti vários testemunhos de judeus que leram Isaías 53 para os seus pais, para os seus avós, e essa foi a resposta. Sabe por que eles rejeitam Jesus, irmãos? Olha só. Primeiro, o Messias para eles vai reunir todos os judeus. Vai reunir todos os judeus. Irmãos, eu não tenho essa informação concreta, vou pesquisar depois, mas eu acredito que tem mais judeu fora de Israel do que dentro de Israel. Nós temos judeus no Brasil, nós temos judeus nos Estados Unidos, na Europa. Hitler fez coisas terríveis com os judeus durante a Segunda Guerra. Existem muitos judeus por aí, e eles acreditam que quando o verdadeiro Messias vier, esse Messias vai reunir todos os judeus. E eles dizem que Jesus veio, beleza, Jesus veio, mas Jesus não reuniu os judeus, então Jesus não é o Messias. Eles também dizem, irmãos, que quando o verdadeiro Messias vier, toda a terra vai se encher do conhecimento de Deus. Toda a terra vai se encher do conhecimento de Deus. E eles acreditam que através de Jesus, a terra não está se enchendo do conhecimento de Deus. Irmão, nós estamos aqui no Brasil. Nós somos uma mistura de índio, africano e português. Nós acabamos de sair do terceiro lockdown e nós estamos aqui para celebrar Cristo Jesus, aquele que morreu por nós. Amém? Eles não acreditam em Jesus. Outro também ponto que eles não acreditam em Jesus, queridos, é que quando o Messias vier, os mortos vão ressuscitar. Os mortos vão ressuscitar. Porque no Antigo Testamento, irmãos, com exceção daquele que o profeta Eliseu ressuscitou, 2 pessoas ressuscitaram no Antigo Testamento inteiro. 2 pessoas ressuscitaram, se eu não estou enganado, você pesquisa depois. E aí, eles não leem o Novo Testamento, eles não acreditam no Novo Testamento, e eles não conseguem ver o tanto de gente que Jesus ressuscitou. E no aspecto espiritual, irmãos, hoje de manhã nós vimos que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e em Cristo Jesus nós somos ressuscitados. Eles não conseguem enxergar isso. E para a gente mergulhar no texto, irmãos, eles não acreditam que Jesus não é o Messias. Sabe por quê? Porque o templo não foi reconstruído. Se você pesquisar no Google Maps, você abrir YouTube, coloca lá Jerusalém, você vai ver que lá em Jerusalém tem só parte do muro que Neemias construiu, só parte do muro, e os judeus choram naquele muro, eles chamam os muros da lamentação. E lá onde era para estar o templo, você sabe o que tem lá? Uma mesquita de muçulmano. E os judeus se enfurecem porque tem gente adorando Alá lá no lugar onde é o templo. E por isso, irmãos, que aquela região de Israel, da Palestina, é uma região que a qualquer momento pode acontecer uma guerra terrível, terrível, terrível. Porque os judeus querem construir o templo e os muçulmanos dizem, não, a nossa mesquita está aqui, quem manda aqui é Alá. Para vocês terem uma ideia. E eles dizem, Jesus veio, Jesus não construiu templo nenhum. Muito pelo contrário, eles acusaram Jesus. Ele disse que ia destruir o templo e em 3 dias ele ia reconstruir o templo. Sinceramente, irmãos, eu não acredito que Jesus vai reconstruir templo nenhum feito de pedra. Alguns acreditam, eu particularmente não acredito. Eu acredito no que o Novo Testamento diz, que a Bíblia diz que nós somos pedras vivas na mão de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Deus não habita em templos feitos por mãos, Ele habita em nós. Amém? Por causa disso, irmãos, eles não acreditam em Jesus. E tem mais. Os judeus, eles acreditam que o Novo Testamento é um livro amaldiçoado e que Jesus é o principal perseguidor dos judeus.
Só para você ter uma ideia, estudando hebraico, eu conheci alguém de Israel. Eu perguntei o que ele fazia, ele falou: Adriano, eu escrevo a Bíblia. Na época o Antigo Testamento foi escrito assim, ó, eles escreviam à mão num couro de um animal. Por incrível que pareça, irmãos, esse ofício ainda existe. Os judeus continuam escrevendo a Bíblia à mão, e esse rapaz, ele escreve. E ele falou: Adriano, por que você quer aprender tanto a minha língua? Eu falei: porque eu adoro o mesmo Deus que você adora. Mas eu acredito em Jesus, e Jesus é o Messias. Ele falou: Adriano, eu não quero falar sobre Jesus. Esse é um assunto muito pesado para nós. Se você quer que eu te ensine hebraico, eu te ensino, mas não fala sobre Jesus. Jesus para mim não é o Messias. Sabe o que ele falou para mim? Eu sou o Messias, ele falou. Eu sou o Messias. Qualquer um pode ser o Messias. Por que Jesus é o Messias? Por que eu tenho que acreditar que Jesus é o Messias? Aí, opa, ele falou desse jeito comigo, e eu, não é por aí, não é a força que eu quero convencer ele, e eu tenho orado por ele. Então, irmãos, vamos ao sofrimento desse que é negado até hoje. Nós temos o privilégio de aceitá-lo, mas grande parte do mundo nega. Queridos, existem 3 categorias de pessoas no mundo hoje, em relação a Cristo. Aqueles que negam Jesus, aqueles que aceitam Jesus e aqueles que nem sabem que Jesus existe, irmãos. Nem sabem que Jesus existe. Vocês têm noção do trabalho que nós temos de evangelização do mundo? Nós temos que pregar o evangelho para aqueles que rejeitam Jesus desde a época de Jesus. Nós temos que continuar pregando o evangelho para os que já aceitaram Jesus e discipulá-los. E nós temos que levar o evangelho para aqueles que pensam que Jesus é uma marca de sapato. É assim que o mundo hoje está, queridos. Queridos, o sermão de hoje só tem 3 tópicos. O primeiro dele é o desprezo do Messias. O segundo é o castigo substitutivo, em substituição por nós, do Messias. E o terceiro ponto é o resultado do sofrimento do Messias. Queridos, preste atenção no versículo 1, que diz assim, ó, sobre o desprezo de Isaías 53. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? São 2 perguntas. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Versículo 2, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e que como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Esse cidadão aqui, irmãos, esse Messias, o profeta começa dizendo: quem creu em nossa pregação? Sabe o que ele está dizendo, irmãos? Ele está dizendo assim, ó, quando o Messias chegar, quem é que vai acreditar nele? Quem é que vai abrir o coração para ele? A quem o braço do Senhor foi revelado? Queridos, quando o braço do Senhor se estende, é para abençoar, é para acolher, é para abraçar. Então, quando Jesus viria, o profeta já estava dizendo: quem é que vai acreditar nele? Quem é que vai ouvir a pregação dele? Aí ele diz assim, ó, ele subiu como uma plantinha em terra seca, não tinha aparência nem formosura. Queridos, o que a Bíblia está querendo dizer aqui, ó, é que Jesus era uma pessoa comum. A gente vê nas fotos por aí Jesus de cabelo louro, Jesus de olho azul, aquela carinha assim, ó, sem ruga. Aquilo não é Jesus, irmãos. Jesus era uma pessoa comum da Palestina, provavelmente baixinho, provavelmente barbudo, provavelmente feio. Segundo os padrões de estética hoje, era uma pessoa comum. A Bíblia está dizendo aqui, ó, não tinha formosura, não tinha beleza que nos agradasse. O mundo sempre julgou pelas aparências, e Jesus também foi julgado, queridos. Ele era uma pessoa comum.
E o versículo 3 diz assim, ó, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. A Bíblia traz aqui, irmão, desprezado, rejeitado, homem de dores. Desprezado, rejeitado, homem de dores, queridos. O que você faria se Deus lhe desse uma missão e você se alistasse para essa missão e você soubesse que ninguém ia prestar atenção na tua pregação, ou poucas pessoas, as pessoas iriam te odiar, as pessoas iam cuspir em ti, as pessoas iam te bater, as pessoas iam te esculhambar, te esculachar, você ia virar chacota deles, você iria para essa missão? Irmão, ninguém gosta que as pessoas riem de si próprio, ninguém gosta de levar um ralho, ninguém gosta de passar vergonha em público. E Jesus, ele fez isso por nós. Ele foi desprezado. Aqui, irmãos, o terceiro versículo traz palavras muito profundas. Por exemplo, dele não fizemos caso. Os homens escondem o rosto e não fizeram caso dele. Irmãos, se você ler o final de Mateus, o final de Lucas, o final de João, o final de Marcos, você vai ver essa parte se cumprindo em Jesus. Primeiro, quando Jesus estava lá de madrugada orando, chega Judas com todo mundo e os discípulos fogem. Pedro corta a orelha de um e depois foge. Todos os discípulos abandonaram. Uma profecia que se cumpriu dizia que todos me abandonaram. Quando ele foi na presença dos sumos sacerdotes, eles zombavam, batiam nele. Diz a Bíblia que você é o rei dos judeus? E perguntaram, você é o rei dos judeus? Tu dizes que sou. E dão um tapa na cara de Jesus, dizendo, é assim que você responde ao sumo sacerdote? Jesus diz, eu falei alguma coisa de errado? Eu falei alguma mentira? Por que você me bate? E batiam com caniça, e cuspiam nele, zombavam dele. Juntaram testemunhas, diz a Bíblia, para dizer, distorcendo o ensino de Jesus, dizendo que ele ia destruir o templo, dizendo que ele ia fazer isso, dizendo que ele ia fazer aquilo. Mesmo assim, eles entravam em contradição, todos contra Jesus. O sofrimento de Jesus, irmãos, para você que não sabe, ele começou de madrugada do domingo, e ele só parou, sabe quando? 3 horas da tarde. Sabe como parou o sofrimento de Jesus? Parou ele pregado aqui no pulso, porque na mão ia rasgar, parou ele pregado no pé, parou ele puxando o ar e ele se engasgando com o próprio sangue. Foi assim que parou o sofrimento de Jesus por nós. Se você ler na Escritura, você lê, diz essa Escritura assim, ó, no final dos Evangelhos, e Jesus, tendo inspirado, clamou e morreu. Irmãos, eu vi pessoas com crise respiratória do Covid, é horrível. Você ficar 5 minutos e não conseguir, meu Deus do céu, vai morrer, não vai morrer, meu Deus do céu, o que eu faço? Eu só orava. E graças a Deus a pessoa voltou. E se converteu, graças a Deus. Jesus não teve esse privilégio, irmãos. Jesus foi cuspido, Jesus foi abatido, Jesus foi zombado, nós viramos a cara para ele, diz a Bíblia, e ele respirou e se engasgou com o seu próprio sangue. Ele não aguentava mais. Vocês têm noção da profundidade desse texto, irmãos? Eu estou começando a ter. Esse é o sofrimento do Messias, que nós acreditamos de Jesus. Para a gente passar para o segundo tópico, irmãos, a Bíblia diz assim, ó, escondem o rosto dele e dele não fizemos caso. E dele não fizemos caso. Irmãos, eu quero que você imagine, por um minuto, o jogo virando. Imagine, irmãos, agora por um minuto, Jesus virando o rosto, negando você, e Jesus não fazendo caso de mim e de você. Irmãos, esse dia vai chegar, em nome de Jesus, não com nós,
mas daqueles que rejeitam. Hoje de manhã a gente falou um pouquinho sobre as obras, a santificação, a evidência da salvação. E em Mateus 7, a partir do 15, diz o seguinte: pelos frutos vocês vão saber da árvore. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, nem todo aquele que profetiza, nem todo aquele que expulsa, vai dizer Senhor, em teu nome eu fiz isso, aquilo outro. Jesus vai dizer: eu nunca te conheci. Eu nunca te conheci. Você sabe o que é isso, irmãos? É o jogo virando. É Jesus virando o rosto. Queridos, que Deus tenha misericórdia de nós, porque graças a Deus, Jesus não virou o rosto para nós. Mas vocês acreditam que cá lá nós continuamos virando o rosto para Jesus? A nossa fé é falha, irmãos. O nosso amor por Deus é falho. Quando nós colocamos qualquer coisa acima de Deus, vocês sabem o que a gente faz? A gente despreza Jesus e a gente vira o rosto para Jesus. E se Jesus virar o rosto para nós, queridos? Diz a Bíblia que quando Pedro, irmãos, foi muito profundo esse texto. Quando Pedro negou Jesus, o galo cantou. Mateus não diz isso, Marcos não diz isso, João não diz isso, mas Lucas diz isso. Diz a Bíblia que quando Pedro negou, o galo cantou e Jesus olhou para Pedro. Irmão, Jesus não falou nada. Diz a Bíblia que Jesus olhou para Pedro. Pedro tinha acabado de negar Jesus 3 vezes. Você sabe o que aconteceu com Pedro? Pedro desatou e chorou amargamente. Como é que Jesus olha para nós, irmãos? Jesus olha para nós assim: vocês me abandonaram. Vocês continuam me abandonando. Vocês continuam me desprezando. Ou ele olha para nós com um olhar de amor? Sinceramente, irmãos, isso é muito profundo. Jesus só olhou para Pedro e ele sabia que ele estava errado. É tipo os nossos pais, no passado, que hoje em dia isso não acontece mais, porque a nossa geração não respeita mais pai nem mãe. O pai não precisava falar nada. O que o pai fazia? Ele olhava. E o filho sabia que ele estava devendo, que ele ia apanhar. Jesus olhou para Pedro. Pedro me desprezou. Irmãos, quando nós desprezamos Jesus, Jesus olha para nós. E ele não precisa falar nada. E a gente sabe que a gente despreza Jesus. Esse é o sofrimento de Jesus, irmãos, por nós. Esse aqui, ó, Isaías 53, de 1 a 3, o sofrimento dele. Agora, irmão, vamos falar do castigo no nosso lugar. O castigo dele no nosso lugar. A gente já está acabando. Versículo 4. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Queridos, olha só o castigo de Jesus, o que ele trouxe para nós. O versículo 4 diz assim, ó: ele levou nossas enfermidades e as nossas dores. Queridos, alguns interpretam esse texto da seguinte forma, muito cuidado, talvez você já ouviu isso, não caia nessa. A Bíblia diz em Isaías 53, e tem muitos versículos, tem muitos capítulos nos evangelhos, Jesus curando os enfermos, Jesus fazendo milagres, e a Bíblia diz que Jesus tomou, o Messias tomou sobre si nossas enfermidades e nossas dores. Logo, nós nunca mais vamos ficar doentes. Quem está doente tem demônio. Ou quem está doente não tem fé. Cuidado. Queridos, isso é pregado comumente por aí. Comumente. Quando Isaías diz que ele levou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores,
Ele não está dizendo que Jesus não vem curar, ele não está dizendo que Jesus não vem sarar nossas feridas. Ele pode fazer milagres. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre será, Hebreus diz. Mas a principal enfermidade, queridos, é a enfermidade do pecado. É a enfermidade da condenação, da separação, a ira de Deus. É isso que ele tomou sobre si. É isso que ele tirou de nós. Irmãos, porque se isso fosse verdade, se a gente nunca mais fosse ficar doente, ninguém ia pegar Covid que é crente. E muitos desses que falaram, pegaram Covid. E eles estão com demônio? Eles não têm fé? Ou o ensino deles está errado? Vocês estão entendendo? A nossa enfermidade, a nossa doença, pecado. Quando Jesus estava passeando por lá, ou pela Galileia, João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a pior desgraça que mata a humanidade. Queridos, o Covid, ele não nos separa de Deus. Porque nem morte, nem doença, nem enfermidade, nem o povir, nem nada, nem anjo, nem demônio, nem principado, nem o Covid nos separa do amor de Deus, nos separa da salvação. Mas aquele que não tem Cristo Jesus, aquele que não recebe Jesus na sua vida, ele pode pegar 10 Covid, ele pode ser curado por todos. Ele será condenado. O versículo 4 diz assim, ó: nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Aqui nós estamos falando de uma pessoa que sofreu injustamente. O versículo 5: ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras ou ferimentos nós fomos sarados. Queridos, a Bíblia está dizendo aqui, ó, que as nossas iniquidades, os nossos pecados foram parar em Jesus. Algumas pessoas acreditam que Jesus estava pagando um preço para o diabo para nos salvar. Algumas pessoas dizem que não, Jesus estava pagando o preço por causa disso, por causa daquilo. Não, queridos. Jesus se entregou voluntariamente por nós. Nós jamais poderíamos pagar o preço por nós. Vocês entendem agora por que salvação é pela fé, é pela graça, ninguém pode ganhar? Porque ninguém pode se salvar. E aí Jesus tomou as nossas iniquidades, ele foi traspassado. Você sabe o que é literalmente traspassar? Coloque um prego assim de 3 polegadas, enfinque numa madeira aqui, ó, prega por aqui, ele vai atravessar aqui, ó. Aí depois você pega a sua mão e você faz assim, ó. O que vai acontecer com o prego? Ele vai traspassar a sua mão. Você não vai morrer, você vai sentir uma dor, mas vai pegar aqui, ó, se você tiver sorte, não vai pegar no seu nervo, não vai prejudicar, vai pegar só no seu músculo, não vai pegar no seu osso. Foi bem aqui, ó, que pregaram Jesus, que traspassaram Jesus. Esses 2 ossos aqui, ó, que tem uma abertura, né, irmã Conce? Bem aqui. E aí rasgou. Por nós, irmãos, pelas nossas iniquidades, um bando de desobedientes, de adúlteros, de prostitutos, de bandidos, de idólatras, de tudo que não presta, que éramos nós. Por nós, os nossos pecados caíram sobre Jesus. O castigo que nos traz a paz, diz a Bíblia, caiu sobre ele. Pelas suas pisaduras, ele nos curou. Pela doença dele, nós fomos curados. Alguém precisou ser castigado para nos dar a paz. Algumas pessoas pensam que paz é você ter uma rede, uma água de coco e ir para a praia e não ter ninguém perturbando você, e aquilo é paz. Aquilo não é paz, queridos. Aquilo é ausência de problemas, momentâneo. Paz é o mundo pode estar caindo ao seu redor, desastres acontecendo em todo o lado, e você sabe que vai chegar até a sua vez de passar por aquilo, mas você está em paz. Você está em paz. Como, por exemplo,
Na história do cristianismo diz, queridos, que tinha uma mulher chamada Felicidade. O nome dela era Felicidade. Isso aconteceu no 1º século, ou no 2º século. E era o seguinte, o imperador romano, não sei se era Domiciano, se era Nero, eles tinham um circo. Circo. E aí sabe o que aconteceu? Eles começaram a perseguir os cristãos. E eles pegavam os cristãos e eles jogavam nesse circo, mas nesse circo não tinha palhaço, querido. Os palhaços eram os cristãos. E sabe como era a diversão? A diversão era soltar um leão, soltar um urso, soltar um leopardo, soltar um javali, para comer as pessoas que estavam lá, para devorar, e as pessoas achavam graça. E diz a história do cristianismo que essa mulher, ela não morreu com a abocanhada do leão, ela não morreu com a chifrada do javali, ela não morreu com o coice do boi ou do búfalo, sei lá qual é o animal, esqueci agora. Ela ficou muito machucada, muito machucada. Todos os amigos delas morreram muito rápido, porque os leões comeram. Ela foi a única que sobrou. E mesmo no final da vida dela, aquela dona senhora, uma senhora, Felicidade, o nome dela, ela clamava para Deus: Deus, estou sofrendo por ti, Deus, pelo teu evangelho. E até que o imperador mandou um gladiador ir lá e terminar o serviço. E acabou o sofrimento da Felicidade. Felicidade era o nome dela. Pesquise sobre isso. O castigo que nos traz a paz. Aquela mulher morreu em paz, apesar de muitos tormentos. É a paz que excede todo entendimento. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que profundidade é esse texto de Isaías. O versículo 6 diz assim, irmãos: todos nós, não vai dar de terminar, queridos, eu vou ter que finalizar. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Está meio repetitivo isso aqui, não está, irmãos? Olha só o que a Bíblia diz no versículo 6. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Você sabe quantas vezes vai se repetir nesse texto? Você vai contar e você vai ver depois. Isaías vai continuar repetindo. Ele levou sobre si nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Ele tomou sobre si as nossas feridas. Por causa dele nós fomos curados. Fica repetitivo, irmão. Isaías fica lembrando, fica dizendo, olha, ele tomou, ele tomou, ele tomou, ele tirou, ele sarou os nossos pecados. Os nossos pecados caíram sobre Jesus. Queridos, para finalizar, que na realidade eu cheguei na metade, mas eu vou ter que parar por aqui. Você sabe o que Cristo Jesus fez na cruz por nós? Eu não estou querendo que você saia daqui, meu Deus, Jesus chorou, Jesus, o sofrimento externo de Jesus. Aquilo passou. Aquilo passou para Jesus, graças a Deus. Sofrimento terreno passa. Olha só o que ele conseguiu por nós na cruz, irmãos, para a gente finalizar. Na cruz, por causa dos ferimentos de Jesus, por causa que ele morreu por nós, por causa do amor dele, porque Deus amou o mundo de tal maneira, diz a Bíblia, ele nos reconciliou. Você sabe o que é reconciliar? É quando duas pessoas estão brigadas. Vocês sabem quem foi que brigou com Deus? Não foi Deus que brigou com nós, fomos nós que brigou com Deus, porque nós ofendemos a Deus. Todo santo dia nós pecamos, e cada pecado é uma ofensa contra Deus. Não importa se você peca contra você, não importa se você peca contra o seu próximo, você ofende a Deus. Todo o pecado é uma ofensa contra Deus. E diz a Bíblia que ele nos reconciliou. Diz a Bíblia também, irmãos, que Jesus fez as pazes com Deus. Literalmente, Paulo diz isso em Coríntios, que ele fez as pazes com Deus. Sabe o que Jesus fez por nós, irmãos? Jesus chegou com Deus de forma bem simples, para você entender. Deus, está aqui fulano que te ofendeu. Por favor, recebe ele de volta. E Deus diz, meu filho, por causa de você é que eu vou receber esse maldito pecador miserável. E por causa de você, eu vou amá-lo
como eu amo você. Que coisa linda Jesus fez por nós, irmãos. Irmãos, o mundo não sabe disso, queridos. O mundo não sabe disso. Que Jesus tanto nos amou e fez isso por nós, ele fez as pazes por nós. Outra coisa, irmãos, por causa de Jesus, Deus nos adotou. Nós vimos hoje na Escola Bíblica Dominical que o fato de nós entregarmos nossa vida a Jesus, termos uma nova vida, passarmos pelo processo de santificação, nós temos o direito, a Bíblia diz em João 11, 12, nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. E Paulo diz em Romanos que Deus nos adotou. Deus nos adotou. Nós não tínhamos pai. Na realidade, nós tínhamos um pai, sim. E está lá escrito em João capítulo 8, e a irmã Conce falou, do diálogo de Jesus com os judeus, e Jesus falou para os judeus, vocês têm um pai. Queridos, quem não é filho de Deus é filho de quem, irmãos? Vocês sabem a resposta. E Deus nos adotou. Querido, eu nunca adotei alguém, mas eu amo as minhas filhas, e eu daria as minhas filhas sem pestanejar pela Elisa e pela Alice. Irmão, mas tem gente, irmãos, sabe o que essas pessoas fazem? Elas têm os seus filhos, elas olham para as pessoas que não têm condição, ou para uma mãe sem vergonha que fica dando o filho para um e para outro. E sabe o que essa pessoa faz? Ela se enche de compaixão, de amor, e ela diz, dá essa criança para mim, ela vai ser minha filha. Aquela mulher, ela não gestacionou aquele filho, irmãos. Mas aquela mulher tem coragem de chamar aquela criança que muitas das vezes foi feita por um bando de sem vergonha que abandonou, e muitas das vezes a pessoa está morrendo e não tem de fato condição, e ela chega e aquela mãe diz, essa pessoa vai ser meu filho, vai ser minha filha agora. E tudo que ela dá para o filho de sangue, para o filho herdeiro, de verdade, ela dá para o filho adotado. E ela diz, meu filho, respeite ele, que ele é seu irmão. Ele não nasceu de mim, mas eu amo ele tanto quanto eu amo você. E eu daria a minha vida por ele tanto quanto eu daria a minha vida para você. E Deus fez isso conosco, irmãos. Nós temos um irmão mais velho. Por causa desse irmão mais velho que morreu por nós, nós somos filhos de Deus. Jesus fez isso por nós na cruz. Outra coisa, ele nos reconciliou, fez as pazes por nós, nos adotou, nos sarou, a gente já falou sobre isso, sarou nossa enfermidade, nos amou. A Bíblia diz, Jesus no final do seu ministério, e tendo Jesus pregado, falado, feito seu ministério, diz a Bíblia, os amou até o fim. Isso antes de Judas o trair. Os amou até o fim. Jesus sabia que Judas ia trair ele. Os amou até o fim. Ele nos regenerou, aconteceu algo sobrenatural conosco. Nós não somos mais os mesmos, nós não pertencemos mais a esse mundo, nós somos parte da família de Deus. Ele nos perdoou. Queridos, a Bíblia diz no Salmo 32, o seguinte, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é encoberto. Essa pessoa está em paz. Ele nos perdoou, nos regenerou. E uma coisa bem tremenda que Jesus fez por nós, querido, na cruz do Calvário, ele tirou a ira de Deus sobre nós. Ele tirou a ira de Deus sobre nós. Queridos, se Jesus não tivesse morrido por nós, diz a Bíblia, que Deus, ele ia derramar toda a sua ira, toda a sua indignação sobre nós. E a Bíblia diz em João, lá no final de João, que aquele que não crê em Jesus, você já leu esse versículo? Sobre ele permanece a ira de Deus. E para nós orarmos, irmãos, ele tirou a ira de Deus sobre nós e colocou nele. Ele nos comprou. Tudo isso, irmãos, significa salvação. Salvação. Irmãos, por isso que quando a gente prega o Evangelho, e a gente diz assim para uma pessoa, você quer aceitar Jesus? Quando a gente diz você quer aceitar Jesus, depois que a pessoa se converte, a gente precisa explicar tudo isso aqui que Jesus fez por ele na cruz.
para ele não pensar que ele vai vir para a igreja, vai brincar com Jesus e depois vai embora. Quando a gente entende isso aqui, irmãos, nós nos apaixonamos mais ainda por Jesus, pela palavra dele. A gente começa a valorizar o que Jesus fez na cruz por nós e a gente quer compartilhar isso com as outras pessoas. Deus tenha misericórdia de nós. Pai Celestial, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós na cruz. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor foi moído, o Senhor foi traspassado. O Senhor tirou de sobre nós a ira de Deus. Ó Deus, pecadores terríveis, Deus. O Senhor nos amou. O Senhor disse que ninguém tira a tua vida, Deus. Muito pelo contrário, o Senhor a dá voluntariamente. Ó Deus, obrigado que por causa de Ti, nós podemos crer. E a Tua palavra diz, Deus, que aquele que crê não morre, mas passa da morte para a vida, Deus do céu. Deus, existem pessoas que Te rejeitam, sabem que Tu és amoroso, que Tu és misericordioso, que o Senhor salva, que o Senhor liberta, que o Senhor transforma, que o Senhor regenera, mas eles Te rejeitam, Deus, Te rejeitam. Existem pessoas, Senhor Jesus, do nosso próprio povo, Deus, que Te rejeitam até hoje. Existem, Senhor Jesus, pessoas que já Te receberam, já começaram a entender, Deus, a Tua obra, que somos nós. Nós queremos que o Senhor continue nos ensinando ainda mais, Deus, do que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, Pai. Para nós Te amarmos e valorizarmos, Pai Celestial. Eu oro por esses também, Deus. Inclusive, alguns estão sendo perseguidos agora por causa do Teu nome, Deus. Bem-aventurados são. E eu também oro, Senhor Jesus, por aqueles que não Te conhecem, Deus. Não Te conhecem, Pai Celestial. Literalmente não sabem que o Senhor existe, Deus. Pessoas que estão afundadas na idolatria, servindo outros deuses. Pessoas, Senhor Jesus, que pensam que rato é Deus. Pessoas, Senhor Jesus, pensando que a natureza é Deus. Tem misericórdia, Senhor Jesus, desses. E que o Evangelho seja proclamado a todas as nações. Deus do Senhor, abençoe a nossa igreja, abençoe a nossa vida. Continue nos livrando do Covid, continue nos livrando, Senhor Jesus, do mal. E muito obrigado pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, Deus. Amém e amém. Pastor Donizete.